Opa, bom, senhoras e senhores, sejam bem-vindos mais uma vez a mais um vídeo. E hoje vamos falar mais uma vez do Infinity. Sim, de novo, porque farmei foi pouco. E se eu reclamar, semana que vem tem mais vídeo do Infinity planejado. Mas no vídeo de hoje eu vou retornar o que falei brevemente no vídeo anterior do Infinity. Nós vamos falar necessariamente do tweet de Shun Nakamura, que ele postou lá em janeiro deste ano, em que ele agradece pelo suporte dos 35 anos da franquia Sonic, mas também para esperarmos novidades, principalmente de Infinity, Silver e Mephiles. Então hoje nós vamos conversar um pouco sobre o que isso necessariamente significa. Mas antes de começarmos essa discussão, se você gosta desse tipo de conteúdo, Nerd Geek, peço para você deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para geral que você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo. E esse canal tenta postar 3 vídeos por semana para vocês. E lembrando, comentem aqui nos comentários a opinião de vocês após a discussão desse vídeo, para justamente a discussão ser após o vídeo, para mantermos aquele papo maroto. Enfim, sem mais enrolação, vamos começar. Bom, voltando para nosso ponto de partida, lá em janeiro, Shun Nakamura, um dos diretores da franquia dos jogos do Sonic, deu indícios do retorno de Infinity, Silver e Mephiles. Bem, 2 meses se passaram e realmente tivemos o retorno maneiríssimo do Infinity no Chaotix Case Files. E bem, o que podemos esperar disso? E talvez veremos finalmente um retorno decente de Silver e Mephiles para os holofotes. E assim, vocês podem dizer que o Mephiles já retornou lá no Sonic X Shadow Generations. Mas assim, sejamos sinceros, valeu a pena? Um vilão tão grandioso, poderoso, que foi capaz de literalmente matar o Sonic, sendo reduzido a uma boss fight? Assim, eu não vou mentir que eu fiquei hypado quando vi o retorno do Mephiles no trailer. E foi legal o monólogo dele no final, que após ser derrotado, o Mephiles fala que ele só queria existir. Foi interessante, mas eu queria mais, sabe? Já o Silver nem se fala. Ele só faz parte do trio SSS e foi reduzido a um personagem nem secundário. Ele hoje é um personagem terciário. O último foco mesmo que ele teve foi lá no Sonic Rivals 2. Depois disso foi só participações em outros jogos, mas não necessariamente influenciando na história, sendo protagonista. Até a Blaze nos seus 2 jogos teve mais foco e desenvolvimento que o Silver. Assim, eu acho que todos concordam que quando o Silver chegar nos filmes, a SEGA deve fazer um ano do Silver, que nem teve um ano do Shadow, ou algo do tipo. E justamente, se comparado a Mephiles e Infinity, o estado do Silver é deprimente. E é o Silver. Então, por mais que os personagens meio que tenham de fato retornado, eu não sinto que é o suficiente para eles. E que assim como Infinity, que justamente não só se limitou ao Chaotix Case Files, porque ele apareceu, mas não foi necessariamente derrotado. Até porque justamente no final do episódio, nós temos um framezinho que indica que realmente Infinity voltará. Mas enfim, assim como Infinity, eu acho que podemos ver em breve um retorno e destaque tanto de Mephiles e Silver. Mas uma coisa é fato, com o retorno do Infinity e o suposto retorno desses personagens, eu me peguei pensando em uma coisa. Vocês já repararam que desde 2018, 2020, você vem notando que a SEGA vem dando um refinamento melhor nos seus personagens secundários? Personagens antes mais esquecidos, como o próprio Silver, Blaze, Black Doom, Deadly Six, vem ganhando mais refinamento? Isso justamente se intensificou ainda mais após o ano do Shadow, que tivemos foco e aprofundamento no Urso Negro e no seu núcleo, né? Eu acho que tudo meio que começou com a Amy lá nos quadrinhos da IDW, eu acho. Assim, eu não lembro se já no Forces era assim, porque eu não lembro muito bem de como era no Forces mesmo. Mas foi nos quadrinhos da IDW que a Amy começou a ter uma personalidade completamente mudada, para ser a literal líder de uma resistência contra o que sobrou do exército Eggman. Ela ainda ama o Sonic, mas não é uma louca. Ela começou a ter uma personalidade mais própria, não sendo uma personagem que se resume a
amar o Sonic. Isso justamente se refletiu em Sonic Frontiers e no próprio Sonic Prime. Foi uma reestruturação muito bem-vinda da personagem. Inclusive no Sonic X Shadow Generations nós tivemos mudanças da cena da própria personagem. E ainda na IDW nós também tivemos a participação dos Deadly Six, que assim, Sonic Lost Worlds tem um dos enredos mais fracos da franquia, com os Deadly Six sendo só vilões mais clichês e genéricos. Já no arco do Metal Vírus da IDW, eles tiveram um destaque bem da hora. No Frontiers, nós tivemos um drama pro Eggman, dele com a Sage, se importando com uma outra pessoa, literalmente a um ponto de chamar uma IA de filha, que trouxe um drama, um aprofundamento a mais pro personagem. Mais tarde, no Sonic X Shadow Generations, conhecemos mais de Gerald, Maria e Black Doom, personagens antigos presos no passado, mas que voltaram com mais explicações e aprofundamentos e expansões. Afinal, nós tivemos o Diário do Gerald lançado, que serviu como pesquisa e base de tudo que o Gerald fez em sua vida. E justamente, como eu citei, veio junto à volta do Mephiles. Já no Sonic Racing Crossroads foi a volta de vários. Meblon Rogues, Blaze, Zevok, Zez, voltou uma galera. Enfim, vocês percebem? Vemos vários personagens antigos voltando e voltando com mais explicações e adições sobre os personagens. E agora, nós tivemos a volta do Infinity. E assim como eu falei no meu vídeo exclusivo sobre a volta dele, se a SEGA não for besta de novo, o Infinity voltará e mais ameaçador que nunca. Vocês percebem que provavelmente estamos entrando em uma nova época para a franquia Sonic, o resgate de coisas antigas e as melhorando, como por exemplo o próprio Sonic Frontiers. Voltamos para as Esmeraldas do Caos e Esmeralda Mestre, sabemos a origem das Esmeraldas do Caos e temos o mistério ainda da Esmeralda Mestre. Mas é aí que eu pergunto pra vocês, qual personagem da franquia vocês acham que seria benéfico uma revisitada? A que eu mais quero é a volta com destaque da Blaze, afinal ela é a minha personagem favorita. Mas um que queria, mas eu acho difícil voltar mais cedo, é o Black Doom. Sim, de novo, porque assim, foi interessante, foi legal a volta do personagem, mas eu sinto que podem explorar mais. Tem muitas coisas dele ainda em aberto, principalmente da sua origem, da sua ligação com as Esmeraldas do Caos. Mas acho que ele não volta nem tão cedo, sinceramente. Mas um que tá precisando de destaque e deve ganhar logo em breve é o meu vilão favorito, o Metal Sonic. Acho que nem preciso dizer o porquê dele deve ganhar muito destaque em breve. Sonic 4 tá chegando. E convenhamos, Metal Sonic ultimamente tá sendo deixado bem de lado, né? No máximo nós tivemos aquela animação de fã incrível do Metal Sonic contra o Cell do Dragon Ball. Aquela foi maneira. Mas o último destaque mesmo do Metal Sonic foi ele como o primeiro vilão dos quadrinhos da IDW, que também foi bem da hora. Tivemos lá no início do arco do Metal Vírus uma rápida reflexão do Metal Sonic sobre sua existência. Isso foi da hora, mas ele tá sendo deixado bem de lado no geral. Mas uma coisa eu digo, a SEGA tá preparando um retorno, um destaque pra ele. Se eles não fizerem isso, vão perder muito peso, né? E assim, de tudo isso que a gente falou, de todos os personagens, quem você mais espera um retorno triunfante, um reaproveitamento deles? Porque eu só digo uma coisa, com o Infinity voltando, se Mephiles voltar, Silver voltar, Metal Sonic tá voltando, inclusive nos quadrinhos da IDW estamos tendo coisas dele, eu só digo uma coisa, a franquia Sonic tá entrando numa nova era de repaginamento, e principalmente na IDW. A IDW tá preparando algo, e algo grande. Esperem os próximos vídeos.